Já parou para pensar quantas vezes algo parecia estar dando certo, mas de repente tudo desmoronou? Aquela oportunidade que estava quase em suas mãos escapou no último segundo. A porta que parecia aberta se fechou sem explicação. A vida parecia estar tomando o rumo certo e, de repente, um obstáculo surgiu. Parece até pirraça, não é? Nessas horas, o pensamento que martela na mente é: será possível que Deus me esqueceu? Mas, e se pararmos de enxergar nossos tropeços como lástimas? E se, na verdade, esse aparente atraso fosse um desvio totalmente planejado? E se Deus estivesse tirando você de um caminho pequeno para colocar em um propósito muito maior? Pare e pense. Quantas coisas já te machucaram no passado e que, olhando agora, você entende que eram livramentos? Quantas vezes o que parecia um não de Deus era, na verdade, um espere, porque tenho algo melhor para você? A nossa visão é limitada. A gente enxerga o agora, Deus vê a eternidade. Enquanto corremos atrás do que queremos, Ele trabalha para nos dar o que realmente precisamos. O problema é que nem sempre aceitamos isso. Queremos tudo do nosso jeito, no nosso tempo, sem perceber que muitas vezes não estamos prontos para receber o que estamos pedindo. Deus não entrega bênçãos a quem ainda não sabe sustentá-las. A Bíblia diz: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16:1. Isso significa que, por mais que tenhamos desejos, sonhos e expectativas, a última palavra nunca será nossa. Ele sabe exatamente o que é melhor. E o mais impressionante é que, quando confiamos nele, as coisas começam a fazer sentido. O que antes parecia injusto se revela um cuidado. O que parecia um atraso se mostra um preparo. O que parecia um castigo, na verdade, era um direcionamento para algo muito maior. Só que confiar no tempo de Deus não é fácil. Quando as coisas fogem do nosso controle, a ansiedade toma conta, a chateação é constante e o estresse vira o nosso melhor amigo. A gente deita para dormir e o medo do amanhã grita na nossa mente, e o silêncio de Deus parece ensurdecedor. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas desistem. Abandonam a fé porque não conseguem entender que Deus nunca trabalha apenas com o agora. Ele trabalha com o propósito. Se você sente que as coisas não estão andando, se os seus esforços parecem não dar frutos, se a vida parece travada, eu quero te dizer algo. Deus está trabalhando. Mesmo que você não veja, mesmo que tudo pareça parado, Ele não deixou de agir. Se algo não aconteceu ainda, é porque ou não é a hora certa, ou porque Ele tem algo ainda melhor. Mas será que você está pronto para aceitar isso? Será que está disposto a confiar em um Deus que não segue o relógio humano, mas que sempre entrega no tempo exato? Porque a verdade é que não é Deus quem demora, somos nós que temos dificuldade de esperar. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. O tempo de espera é um dos maiores testes de fé que alguém pode enfrentar. A gente faz planos, estabelece prazos, coloca expectativas em coisas que parecem estar ao nosso alcance, mas de repente tudo trava. A resposta que deveria ter vindo não chega. A porta que parecia aberta se fecha. O caminho que parecia certo se torna confuso. E a pergunta surge: por que Deus não faz logo? Mas a pergunta certa talvez não seja essa. Talvez o real questionamento devesse ser: se Deus ainda não fez, será que eu estou preparado para receber? A ansiedade humana deseja tudo para ontem, mas Deus não trabalha movido pela pressa. Ele não tem medo de esperar. Se existe algo que ainda não se cumpriu na sua vida, é porque existe um motivo maior. O tempo dele não é o nosso, e essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar. Queremos tudo no instante em que pedimos.
Esperar é desconfortável. Mas o que muitos não percebem é que a espera nunca é tempo perdido, e sim tempo de construção. Há situações que ainda não se resolveram, porque Deus está ajustando detalhes que você sequer imagina. Portas que não se abriram porque, se abrissem agora, poderiam te levar para um lugar que não te faria bem. Relacionamentos que não deram certo porque Ele estava te livrando de algo que só traria dor. Respostas que não chegaram porque ainda existem coisas que precisam ser moldadas dentro de você. É difícil entender isso quando estamos no meio do processo. Queremos enxergar o quadro completo, mas Deus só nos mostra uma peça por vez. E Ele faz isso porque sabe que a nossa visão é limitada. Se soubéssemos o que Ele já viu, confiaríamos sem hesitar. A Bíblia diz: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. Isso significa que nada acontece antes ou depois do momento certo. O que Deus tem para a sua vida não será entregue um segundo adiantado ou atrasado. Será exatamente na hora que for necessário, nem antes, para que você não desperdice, nem depois, para que você não desanime. O que parece demora, na verdade, é proteção. O que parece atraso, na verdade, é preparação. Quando Deus age, Ele não apenas entrega, Ele sustenta. Ele não apenas abre portas, Ele te dá a estrutura para permanecer nelas. O desafio não está em querer que as coisas aconteçam, e sim em confiar que, mesmo quando nada parece estar mudando, Ele está trabalhando. O tempo dele nunca falha. Quando a resposta chegar, você vai olhar para trás e entender que cada espera teve um propósito. E então perceberá que nunca foi sobre demora. Sempre foi sobre preparação. Ninguém gosta de esperar. A sensação de estar parado enquanto tudo ao redor parece avançar pode ser angustiante. O tempo passa, as oportunidades parecem escapar e a mente se enche de perguntas. Será que estou no caminho certo? Será que Deus se esqueceu de mim? Mas a verdade é que, enquanto parece que nada acontece, algo essencial está sendo construído dentro de você. A espera não é um castigo, e sim um treinamento. Ela fortalece a fé, desenvolve paciência e ensina a confiar. É muito fácil acreditar quando tudo está acontecendo conforme o planejado. Mas quando as portas parecem fechadas e as respostas não chegam, é nesse momento que se revela a real profundidade da sua confiança em Deus. Cada um sabe a tormenta que é passar pelos seus desertos. O problema é que muitos encaram esse período como tempo perdido, como se Deus tivesse colocado a vida em pausa sem motivo algum. Mas a espera nunca é vazia. Há mudanças acontecendo, ajustes sendo feitos, lições sendo ensinadas. O caráter está sendo moldado, a maturidade está sendo construída e a sensibilidade espiritual está sendo refinada. O silêncio de Deus não significa ausência, significa trabalho nos bastidores. A grande questão é, o que você faz enquanto espera? Há quem desanime, há quem se revolte, há quem pare de acreditar nele, há quem tente forçar a própria vontade, há quem ache que isso é papo furado. Nesses momentos de tempestade, há pensamentos de todos os tipos. Mas aqueles que entendem que Deus nunca desperdiça um momento sequer, usam esse tempo para se fortalecer, para confiar ainda mais. O tempo de espera é o momento perfeito para aprofundar a intimidade com Deus, para desenvolver habilidades, para crescer emocional e espiritualmente. Porque quando a promessa chegar, será exigida uma estrutura que você ainda não tem. A Bíblia diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. A espera não desgasta aqueles que confiam. Pelo contrário, ela fortalece. É no silêncio que se aprende a ouvir melhor a voz de Deus. É na incerteza que se aprende a depender dele e não das circunstâncias.
Muitos querem a promessa, mas poucos estão dispostos a passar pelo preparo. Você acha que está preparado, mas quem sabe se está ou não é Deus. Não basta apenas desejar algo de Deus, é preciso estar pronto para carregar o peso dessa bênção. E essa prontidão não vem de um dia para o outro. Ela é forjada na perseverança, na oração, na fidelidade, mesmo quando tudo parece contrário. Se você está esperando, não desista. Não veja esse tempo como um atraso, mas como uma construção. Deus não está te ignorando. Ele está te preparando para aquilo que Ele já determinou para você. E quando o tempo certo chegar, você entenderá que tudo fez sentido. Nem sempre aquilo que queremos é o que precisamos. Há momentos em que todas as circunstâncias indicam que um caminho é o certo, que tudo parece alinhado, mas, sem aviso, a porta se fecha. O plano que parecia promissor desmorona, a resposta que parecia certa se transforma em um silêncio e a oportunidade que parecia segura desaparece. A primeira reação é a frustração. O coração se inquieta, os pensamentos se confundem e a pergunta vem: por que Deus permitiu isso? A verdade é que uma porta fechada não significa rejeição, mas sim direção. Deus nunca fecha algo sem propósito. Quando Ele impede que um caminho continue, é porque há algo que os olhos ainda não enxergam. Pode ser um livramento, uma proteção contra algo que traria dor no futuro, ou simplesmente porque há algo muito maior à frente. Mas enquanto o coração insiste no que foi perdido, fica difícil perceber o que está sendo preparado. O problema é que muitas vezes nos agarramos ao que achamos que é melhor. Insistimos em pessoas, oportunidades e caminhos que na nossa visão faziam sentido. Mas Deus vê o todo. Ele enxerga o que está adiante e sabe exatamente onde cada porta leva. Quando Ele fecha uma, já tem outra pronta. O desafio está em confiar no que não se vê. Nem toda porta aberta é uma bênção e nem toda porta fechada é uma derrota. Algumas coisas dão certo por um tempo, mas não foram feitas para durar. Outras nunca acontecem porque, se acontecessem, tirariam você do propósito. O que define o caminho certo não é a facilidade, mas a certeza de que Deus está guiando. A Bíblia diz: o que faço agora você não entende, mas depois entenderá. João 13, 7. Isso significa que muitas respostas só virão com o tempo. O que hoje parece perda, amanhã pode ser reconhecido como livramento. O que hoje parece um atraso, no futuro será visto como a melhor escolha. Mas a dúvida consome quem insiste em olhar para trás. Enquanto você perde tempo lamentando uma porta fechada, deixa de perceber aquela que Deus já colocou no seu caminho. Aceitar o fechamento de algo é um ato de fé. É reconhecer que Deus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. Ele não precisa explicar cada detalhe antes de agir. Cabe a nós confiar que seus planos são sempre maiores que os nossos. A vida não está travada, apenas sendo direcionada. Se algo não deu certo, não significa que tudo está perdido. Pode ser o sinal de que algo muito melhor está sendo preparado. O que hoje parece fim, pode ser o começo de um propósito muito maior. Se Deus fechou uma porta, é porque Ele já preparou outra. E quando ela se abrir, fará sentido tudo aquilo que parecia não ter explicação. Muitos confundem prosperidade com riqueza. Acreditam que ser próspero significa ter uma conta bancária cheia, uma vida sem dificuldades e a realização de todos os desejos. Mas a verdadeira prosperidade vai muito além do dinheiro. Ela envolve equilíbrio, paz, espiritualidade, propósito e a capacidade de viver com plenitude em todas as áreas da vida. Deus não quer apenas encher mãos vazias, Ele quer transformar corações que entendem o real significado da abundância.
Há quem busque a Deus apenas para obter bênçãos materiais. Oram pedindo sucesso financeiro, estabilidade e conforto, mas ignoram a necessidade de uma vida espiritual fortalecida. O problema é que a riqueza sem propósito se torna um peso, e as conquistas sem Deus geram um vazio que nada pode preencher. Prosperidade não é só ter, é saber usufruir do que se tem com sabedoria e gratidão. A verdadeira prosperidade começa dentro. Está na paz que não se abala diante das dificuldades, no contentamento que não depende das circunstâncias, na família unida e com saúde, na certeza de que tudo o que é necessário será providenciado no tempo certo. Uma pessoa próspera não é aquela que possui muito, mas aquela que vive com plenitude e entende que sua fonte não está no que é passageiro, mas no que vem de Deus. Jesus ensinou que há riquezas que o tempo corrói e há riquezas que são eternas. Quando o coração está voltado apenas para as coisas materiais, há sempre uma sensação de insuficiência. Nunca é o bastante. O medo de perder consome, a comparação com os outros gera frustração e o desejo por mais nunca se sacia. Mas quando a confiança está em Deus, há descanso. Quem compreende que Ele é o provedor, vive com segurança, sabendo que nada faltará. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Isso significa que, quando o foco está no que é eterno, o necessário vem como consequência. Deus não ignora as necessidades diárias. Ele sabe o que cada um precisa e é fiel para suprir. Mas o que ele deseja é que o coração esteja alinhado com o propósito correto. Prosperidade também está na forma como se vive. Está na capacidade de desfrutar momentos simples, de ter relacionamentos saudáveis, de saber que cada dia é um presente. Está na saúde emocional, na estabilidade espiritual, na certeza de que Deus cuida de cada detalhe. Quando o coração compreende isso, a ansiedade diminui, o medo se dissipa e a confiança cresce. Deus não quer apenas te dar coisas, Ele quer te dar plenitude. Quer que você tenha o suficiente, mas também quer que você tenha paz. Porque não adianta conquistar o mundo se a alma estiver vazia. A prosperidade dele é completa. E quando você aprende a confiar, percebe que tudo o que realmente importa já está nas mãos certas. Tudo o que acontece tem um propósito. As esperas, as portas que se fecham, os desafios inesperados, tudo faz parte de um plano maior. Nem sempre conseguimos enxergar no momento, mas Deus nunca age sem motivo. Ele prepara, fortalece, ensina e conduz para algo muito maior do que podemos imaginar. Se hoje o caminho parece confuso, lembre-se, Deus não está em silêncio, Ele está trabalhando. Se algo ainda não aconteceu, confie. O tempo certo virá. Se uma porta se fechou, não insista no que já passou. Olhe para frente, porque algo melhor já está sendo preparado. A verdadeira prosperidade não é apenas sobre ter, mas sobre viver com propósito, paz e confiança no que Deus tem reservado. Agora, quero te convidar para um momento especial. Respire fundo, acalme o coração. Esqueça por um instante todas as preocupações e permita-se sentir a presença de Deus. Ele está ouvindo, Ele se importa, Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Feche os olhos se puder e entregue tudo a Ele. Vamos falar com Deus juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje me coloco diante da Tua presença com um coração sincero, carregando tudo aquilo que às vezes nem consigo expressar em palavras. O Senhor conhece cada detalhe da minha vida, cada pensamento antes mesmo que ele se forme, cada angústia que guardo dentro de mim. E por isso, hoje eu venho até Ti para entregar tudo o que pesa, tudo o que me inquieta, tudo o que muitas vezes não compreendo.
Há momentos em que a vida parece estagnada, quando as respostas que espero não chegam e quando as portas que julguei certas se fecham diante dos meus olhos. Nesses momentos, meu coração enfraquece e a dúvida tenta me dominar. Mas eu escolho confiar em Ti. Escolho acreditar que cada não, cada espera, cada mudança inesperada faz parte de um plano que só o Senhor pode enxergar. Senhor, se o que eu tanto espero ainda não aconteceu, dá-me paciência para esperar com fé. Ensina-me a confiar no Teu tempo e a não permitir que a ansiedade tome conta do meu coração. Que eu aprenda a descansar na certeza de que tudo se cumprirá da forma e no momento exato que o Senhor determinou. Se há caminhos que não são para mim, peço que me livre. Mesmo que eu não entenda agora, mesmo que doa, que o Senhor me direcione para aquilo que realmente faz parte do Teu propósito para a minha vida. Eu não quero insistir no que não foi preparado por Ti, nem perder tempo em lugares onde a Tua vontade não está. Pai, também quero Te agradecer, porque mesmo quando não vejo, o Senhor está cuidando de tudo. Mesmo quando sinto que nada está acontecendo, o Senhor está moldando cada detalhe. Obrigado por cada livramento que não percebi, por cada situação que o Senhor transformou sem que eu soubesse. Obrigado por ser um Deus que cuida, que ensina e que nunca chega atrasado. Entrego em Tuas mãos os meus sonhos, os meus planos, as minhas preocupações e todo o meu futuro. Sei que ao Te confiar a minha vida, estou no lugar mais seguro que existe. Sei que o Senhor não falha, que os Teus pensamentos são mais altos que os meus e que a Tua fidelidade nunca se abala. Que eu aprenda a ver além do agora e a viver cada dia com confiança e gratidão. Que meu coração não se prenda ao que passou e nem se perca na ansiedade pelo futuro, mas que eu saiba descansar na certeza de que o Senhor já escreveu a minha história com perfeição. Obrigado, Pai, por estar comigo, por me sustentar e por sempre ter algo maior preparado. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. Meus amigos, a vida é feita de tempos e ciclos. Algumas fases nos trazem respostas rápidas, enquanto outras parecem intermináveis. Mas independentemente do que os olhos veem, Deus está sempre no controle. O que hoje parece sem sentido, amanhã será lembrado como parte essencial do caminho. O que hoje parece um atraso será compreendido como um livramento ou um preparo, porque Deus nunca erra, nunca falha, e tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre no tempo certo. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, quero te convidar a fazer parte dessa caminhada de fé. Considere se inscrever no canal e deixar seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Declare nos comentários: eu confio na espera porque sei que Deus tem algo maior para a minha vida. Escreva isso com convicção, acreditando que Ele está preparando o melhor para a sua vida. E se você deseja fortalecer sua caminhada espiritual, não deixe de conferir o material que deixamos no primeiro comentário fixado. Uma ferramenta que pode transformar sua relação com Deus e te guiar por um ano inteiro de oração e reflexão. Vale a pena dar uma olhada. Que Deus te abençoe grandemente. Te encontro na próxima mensagem.